Wow, this house is cute. But can I really get in the game in this economy? I do have savings, and I am responsible-ish. Ugh, I should bury it. I'm being wild. But what if I'm not being wild, though? Could I actually score a... Kick off your home buying journey with Zillow's new BuyAbility tool. It makes it easy to find out what you can afford, so you can get off the bench and onto the playing field with confidence. Check your BuyAbility, only on Zillow. Hattaday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Hattaday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Hattaday. Hattaday, bring it on. agenciadepodcast.com.br. É preciso popularidade para governar o Brasil? Quais que são os limites da democracia? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a biografia e a trajetória política de Michel Temer, o 37º presidente do Brasil. Esse episódio está inserido em uma série em que analisamos a história e o governo de alguns presidentes do país. Por se tratar de uma figura que ainda está em atividade, esse episódio terá um recorte específico, que ficará evidente mais no final. E eu sei que esse é um assunto polêmico, e como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer em um episódio como esse é fazer uma separação entre a figura política da figura analisada. A história de Michel Temer começa bem antes dele nascer. Os seus pais eram libaneses e deixaram o distrito de Coura em 1925. O pequeno país estava passando por uma série de problemas como consequências da Primeira Guerra Mundial. Ao chegar no Brasil, o libanês Nakul Temer Lulia recebeu o apelido de Miguel e conseguiu se instalar em uma região do interior de São Paulo, chamada Tietê. Foi ali que Nakul se casou com a também libanesa Marchi Barbar Lulia, e juntos tiveram 8 filhos. O caçula nasceu no dia 23 de setembro de 1940 e foi batizado como Michel Miguel Elias Temer Lulia, o Michel Temer. A família de Temer era bastante religiosa, professando o credo maronita, uma crença autônoma, mas que está em comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Maronita, muitas vezes, é identificada como característica do próprio Líbano, e por esse motivo, a família de Michel o inseriu nessa prática religiosa. Na cidade de Tietê, o pai da família conseguiu comprar uma propriedade, onde adquiriu um maquinário para trabalhar com a produção de arroz e café. Essa se mostrou uma decisão muito acertada, porque a família Temer passou por um processo de melhoria de vida considerável. Como a sua família conseguiu ter uma condição financeira boa, pelo menos para a média da cidade, Michel Temer pôde ter acesso a alguns recursos e condições que nem todas as crianças de Tietê tinham. Por exemplo, ainda pequeno, Michel desenvolveu o sonho de se tornar um pianista. Porém, ele nem conseguiu fazer aulas, porque em sua cidade não tinham professores dessa modalidade musical. Quando ficou um pouco mais velho, ele começou a se interessar por literatura e pela escrita, nutrindo agora o sonho de ser um escritor. Ao chegar na adolescência, Michel Temer passou por um problema que muitos de nós já passamos, que é não conseguir aprender matérias como física e química. Quando isso aconteceu, ele teve certeza que não trabalharia com nenhuma dessas áreas. Em 1957, ele se mudou para a cidade de São Paulo para terminar o ensino básico. E em 1959, seguiu os passos dos seus irmãos mais velhos e foi estudar Direito na Universidade de São Paulo, a USP. Logo no seu primeiro ano enquanto estudante na faculdade, Temer se envolveu com algo que se tornaria constante em sua vida, a política.
Ele ingressou em um centro acadêmico chamado 11 de Agosto e se tornou o segundo tesoureiro do grupo. E eu não sei se você sabe disso, mas os centros acadêmicos dentro das universidades têm a responsabilidade de mobilizar os estudantes em ações específicas, seja de caráter social ou político. Em 1962, Temer concorreu à eleição para se tornar o presidente do centro acadêmico, mas foi derrotado com uma diferença grande, de 82 votos. O período em que Temer estudou na USP foi bem conturbado. Como você deve saber, a década de 60 foi particularmente agitada no Brasil, com debates em vários níveis. Na esfera federal, o presidente João Goulart tentava se manter no poder, enquanto sofria pressão de vários lados. No campo ideológico, a Guerra Fria ganhava cada vez mais força no Brasil contra o discurso mais à esquerda. Nesse cenário de polarização constante e até de radicalização de alguns membros da sociedade, as universidades se tornaram um dos principais alvos da crítica, até que em 1964, o Brasil se viu diante de um golpe de Estado. Quando isso aconteceu, Temer decidiu se desvincular da vida política, mesmo que estivesse apenas na esfera acadêmica. A partir de então, ele saiu do centro acadêmico e focou seus esforços em terminar a faculdade. Michel Temer abriu um escritório de advocacia e começou a dar aulas no curso de Direito na Universidade Católica de São Paulo, a PUC-SP. Como professor, Temer costumava afirmar nos primeiros dias de aula que todos os seus alunos estavam aprovados. Então, ele sempre fazia o seguinte discurso, abre aspas, "Sou pago para dar aulas e vocês pagam para que eu dê aulas. Então, quem tem que exigir a minha presença são vocês. Se vocês não vierem à aula, eu saio mais cedo e vou para o meu escritório trabalhar. Não passo a lista de frequência e vocês estão todos aprovados desde já. Quem vai reprovar é a vida." Fecha aspas. A princípio, a carreira de Temer estava direcionada para que ele fosse uma referência na área do direito, e isso pode ser comprovado tanto pelas pessoas que Temer ensinou, quanto pela sua produção acadêmica. Entre os seus alunos estavam Carlos Aires Brito e Luiz Edson Fachin, nomes que integraram anos mais tarde o Supremo Tribunal Federal na condição de ministros, o posto mais alto do sistema judiciário. Ainda durante a ditadura militar, Temer concluiu seu doutorado na PUC em 1974 e cada vez mais estava integrado no mundo acadêmico. Em 1982, ele lançou um livro chamado Elementos de Direito Constitucional e logo se tornou um livro muito importante para a formação de qualquer profissional do direito. Seu livro tem linguagem simples e foca na organização do Estado brasileiro, priorizando explicações sobre o funcionamento dos três poderes. A obra divide opiniões. Enquanto alguns elogiaram a sua escrita clara sem muito juridiquês, outros a consideraram muito superficial. A sua presença na faculdade fez com que surgisse uma amizade com o também professor e deputado André Franco Montoro. Influenciado por Montoro, Temer decidiu ingressar no recém-criado partido Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, o único partido autorizado pela ditadura militar a atuar como oposição ao regime. Para Temer, esse foi o início de uma longa jornada que o colocaria no posto mais alto do executivo, a presidência da República. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, a Hollywood tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today.
I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Em 1981, ele se filiou ao recém-fundado Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Em 1983, o governador paulista André Franco Montoro, também do MDB, o indicou para a Procuradoria-Geral do Estado, um cargo em que era responsável pela chefia de mais de 1.000 procuradores. Como procurador, Michel intermediou acordos de fazendeiros e sem terra e começou a elaboração da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado. Temer foi procurador até 1984, quando foi nomeado por Montoro como secretário da Segurança Pública. No comando dessa pasta, ele criou a primeira Delegacia da Mulher do Brasil em 1985. Incentivou os sistemas privados de segurança como forma de ajuda ao Estado. Se declarou favorável ao aumento do efetivo da Polícia Militar, assim como a legalização do jogo do bicho, e foi o autor de uma bem-sucedida legislação que estabeleceu a aposentadoria obrigatória para delegados após 30 anos de serviço público. O objetivo dessa lei era reestruturar a polícia e afastar funcionários antigos. Por volta do ano de 1986, Temer saiu da Secretaria de Segurança Pública para ser candidato pelo PMDB, que é o antigo MDB. A ideia era que ele fosse deputado federal constituinte. A essa altura, o Brasil já estava passando por um debate de escrita de uma nova Constituição após os 21 anos de ditadura militar. Nas eleições gerais de novembro daquele ano, Temer recebeu 43 mil votos e ficou como suplente. No dia 16 de março de 1987, Temer assumiu o mandato de deputado no lugar de Antônio Tidei de Lima, que tinha se licenciado para assumir a Secretaria de Agricultura de São Paulo. Na Assembleia Nacional Constituinte de 1987, ele fez parte como titular da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, da Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo e da Comissão de Redação. Entre os temas debatidos na Constituinte, Temer se posicionou contra a pena de morte, a instabilidade no emprego, a desapropriação de propriedade produtiva, a estatização do sistema financeiro, a jornada semanal de 40 horas, o voto aos 16 anos, a reforma agrária e o monopólio na distribuição do petróleo. Por outro lado, ele foi a favor das seguintes coisas: ele defendeu a legalização do aborto, o presidencialismo, a aposentadoria proporcional, o direito de greve e o mandato de 5 anos para o presidente José Sarney. Na Constituinte, Temer também desempenhou o papel de representante dos advogados e procuradores. Nessa posição, ele conseguiu a aprovação do artigo 133, que dizia o seguinte, abre aspas, "O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei." Fecha aspas. Mostrando que mesmo como um político, ele continuava engajado com a carreira no direito. De qualquer forma, Temer conseguiu se colocar como um político importante, pelo menos no quesito técnico. Aproveitando esse bom momento, Michel se candidatou novamente em 1990 ao cargo de deputado federal, onde obteve 32 mil votos e ficou como suplente no PMDB. Em abril de 1991, ele foi reconduzido ao cargo de Procurador-Geral do Estado de São Paulo, pelo governador Fleury Filho. Em 8 de outubro de 1992, 6 dias após o massacre do Carandiru, ele foi nomeado pelo Fleury para comandar a Secretaria de Segurança Pública. Sua missão nesse cargo não era fácil, uma vez que ele precisava lidar com a repercussão do que aconteceu no presídio do Carandiru. Por isso, a sua gestão na secretaria foi voltada a acalmar os ânimos na polícia militar.
Entre as medidas tomadas, ele obrigou os policiais envolvidos no massacre a passarem por tratamento psiquiátrico e impôs a realização de alguns exames para verificar quais policiais foram de fato responsáveis pelas mortes. Finalmente, em 1994, Temer foi eleito deputado federal e iniciou a sua carreira dentro da Câmara em 1995. A trajetória legislativa de Temer é bem interessante dentro do Congresso, uma vez que não foi um deputado com um grande apelo popular, mas que conseguiu angariar muito apoio da própria classe política. Em seus primeiros anos como deputado, ele se relacionou com diversos temas que anos mais tarde fariam dele um herói ou um carrasco. Temer assumiu seu primeiro mandato como deputado federal eleito no dia 1º de fevereiro de 1995. E em março de 96, ele foi indicado pelo governo para relatório da reforma da Previdência, substituindo o deputado Euler Ribeiro, que teve a proposta derrotada por um grupo do próprio PMDB, que defendia a manutenção da aposentadoria por tempo de serviço, enquanto Ribeiro sugeriu a aposentadoria por tempo de contribuição. A proposta acabou sendo aprovada no primeiro turno, no final de março de 96, mas por conta de algumas derrotas e crises do governo Fernando Henrique Cardoso, o projeto foi engavetado. Em junho de 96, Temer votou favoravelmente à criação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF. Em setembro de 1996, o deputado se lançou candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Temer contava com o apoio do governo FHC, que esperava em troca o apoio do PMDB em alguns projetos importantes. No dia 5 de fevereiro, Temer foi eleito presidente da Câmara com 257 votos, derrotando Wilson Campos do PSDB. Sua vitória garantiu à FHC uma significativa influência na Câmara. Além de aliado do governo, na época o Temer era um dos maiores defensores dos interesses do presidente. Em junho de 1997, Temer foi considerado por uma pesquisa o quarto parlamentar mais influente do Congresso Nacional. Na mesma época, insatisfeito com as críticas do presidente Fernando Henrique em relação ao seu desempenho na Câmara, ele apoiou o movimento Reage Câmara, que tinha o objetivo de tornar a Câmara dos Deputados mais independente do Poder Executivo. Mesmo com os atritos, em 1999, Temer barrou vários pedidos de impeachment contra o presidente FHC. Em seguida, Temer se reelegeu como deputado federal, com 206 mil votos, a maior votação do PMDB ao cargo de deputado federal em todo o país. Ao iniciar o novo mandato, ele foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados, se consolidando como um nome importante da política nacional. Nos anos 2000, ideias de reformas políticas começaram a crescer no Brasil, e nesse cenário, Temer defendeu o financiamento público de campanhas, o que hoje nós chamamos de fundão eleitoral. Para ele, isso se tratava de um mecanismo que daria mais igualdade na oportunidade de diferentes candidatos se candidatarem. Como não poderia concorrer a mais uma eleição como presidente da Câmara dos Deputados, ele precisava preparar um sucessor. Para isso, em 2001, Temer apoiou um deputado tucano, o Aécio Neves, que acabou sendo eleito. E essa não foi a primeira vez que esses nomes estariam relacionados na história política do Brasil. E pessoal, eu já quero falar mais sobre como que o Michel Temer aumentou a sua influência política até alcançar o maior cargo da República Brasileira. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre discursos, mídia, crise, inflação, protestos e, claro, golpe. Segura aí, que é um minutinho só.
Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho pra avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá pra vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. E minha primeira palavra ao povo brasileiro é a palavra confiança. Confiança nos valores que formam o caráter da nossa gente, na vitalidade da nossa democracia. Confiança na recuperação da economia nacional, nas potências do nosso país, em suas instituições sociais e políticas e na capacidade de que, unidos, poderemos enfrentar os desafios deste momento, que é o de grande dificuldade. Reitero, como tenho dito ao longo do tempo, que é urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo Michel Temer em seu primeiro pronunciamento público enquanto presidente do Brasil. A trajetória do adolescente que queria ser escritor até a presidência da República não foi nada convencional e alguns até diriam que foi criminosa. Mas para entender como que isso aconteceu, temos que olhar para o início dos anos 2000. Nesse período, Michel Temer começou a demonstrar interesse em assumir um cargo no Executivo, e por isso se lançou como pré-candidato ao governo de São Paulo em 2001. Mas foi derrotado nas primárias dentro do próprio PMDB. Com a derrota, Temer se lançou deputado mais uma vez e obteve outra vitória. No cargo de presidente, Luiz Inácio Lula da Silva havia vencido a eleição. E mesmo antes de tomar posse, Temer começou a negociar o apoio do PMDB em troca de cargos importantes dentro do governo Lula. Em 2003, o PMDB integrou oficialmente a base do governo Lula. Nos anos seguintes, Temer teria uma atuação bem mais ligada aos bastidores do poder do que apresentando projetos sociais ou algo do tipo. Tanto no primeiro quanto no segundo governo Lula, o PMDB aderiu à base governista, depois de rodadas de negociações. Em fevereiro de 2009, Temer foi eleito presidente da Câmara dos Deputados pela terceira vez. O problema é que essa passagem foi bem mais turbulenta. Em abril de 2009, estourou um escândalo envolvendo passagens aéreas, em que políticos custeavam viagens de familiares com verbas públicas. E Michel Temer era um desses nomes envolvidos no esquema. Esse escândalo levou Temer a proibir viagens internacionais e a limitar o uso do benefício a parlamentares e seus assessores. Após sobreviver politicamente a essa crise, era hora da classe política se preparar para uma nova rodada de eleições, dessa vez para o cargo de presidente. Só que Lula não poderia concorrer, então ele precisou indicar uma sucessora, e a escolhida foi Dilma Rousseff. Quem tem uma explicação interessante sobre a escolha da Dilma é o historiador Rodrigo Pato Samota, ao dizer que, abre aspas, no início da campanha ela era desconhecida pela maioria do eleitorado, mas tinha a vantagem de possuir nível baixo de rejeição e apresentar uma imagem técnica sem grande comprometimento político. Um ponto positivo para os eleitores que estavam desconfiando dos políticos. Fecha aspas. Para ajudar Dilma a ser eleita, Lula insistiu para que Michel Temer fosse o seu vice, uma vez que ele era alguém experiente politicamente e ter o PMDB na chapa poderia resultar em uma estabilidade maior. Michel Temer foi o vice da Dilma na eleição de 2010, onde saíram vencedores. No período da pré-campanha, quando foi questionado como seria sua atuação como vice-presidente da República, Temer afirmou o seguinte, abre aspas, serei vice nos limites da Constituição. Quando ocupo um cargo, cumpro a tarefa constitucional. Serei extremamente discreto, como convém a um vice. Fecha aspas. No primeiro mandato, isso de fato aconteceu.
As coisas começaram a mudar na campanha de 2014. Nesse pleito, o adversário era Aécio Neves, aquele mesmo que Temer apoiou no início dos anos 2000. Aécio Neves foi derrotado, mas contestou o resultado da eleição, que acabou sendo bem apertado. Isso resultou em uma crise generalizada, somada ao fato de que alguns indicadores econômicos não estavam nada bons. Enfrentando uma grande crise, Dilma adotou medidas econômicas para lidar com o baixo crescimento do país, que não surtiram efeito. O cenário se agravou com a eleição de um presidente da Câmara dos Deputados, que era abertamente um adversário de Dilma, e por isso acatou um dos pedidos de impeachment contra a presidente. A questão é que, quando um processo como esse tem início, o presidente não pode ficar no cargo, e por isso, no dia 12 de maio de 2016, Michel Temer assumiu a cadeira de presidente da República na posição de interino. O governo Temer foi regado de polêmicas, e a principal delas era a respeito do impeachment da Dilma. Foi golpe ou não? E eu quero discutir essa ideia e explicar qual que foi a participação de Temer no processo no episódio exclusivo dessa semana que eu faço para os apoiadores do podcast. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 150 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, Dilma sofreu impeachment de forma oficial no dia 31 de agosto de 2016, no mesmo dia que Temer comunicou que estava assumindo a presidência da República, no primeiro pronunciamento em rede nacional de televisão do governo. Nesse pronunciamento, ele indicou os seus principais objetivos, que eram impor limites aos gastos públicos, iniciar uma reforma da Previdência, garantir segurança jurídica e estabilidade política. A primeira medida importante do governo Temer foi a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 241, a PEC 241, que congelou o orçamento dos investimentos públicos por 20 anos, apenas sendo permitidos reajustes de acordo com a inflação. Popularmente, essa medida ficou conhecida como teto de gastos. Assim, o orçamento dos investimentos públicos da esfera federal permanecerá como de 2016 pelos próximos 20 anos. É muito tempo. A justificativa do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para a aprovação dessa PEC foi a recuperação da confiança do mercado internacional no Brasil. A PEC 241 impôs a diminuição de destinação de recursos públicos para áreas essenciais, como saúde e educação. Muitos especialistas alertaram para o fato dessa redução impactar o cumprimento das metas estabelecidas pelo PNE, o Plano Nacional de Educação, e o funcionamento do SUS, o Sistema Único de Saúde, além do valor do salário mínimo. Em julho de 2017, foi aprovada a reforma trabalhista, que se propôs a flexibilizar a CLT. As principais alterações feitas na CLT foram acordos coletivos entre empregados e empregadores passarem a prevalecer sobre o que está previsto na legislação. A jornada de trabalho pôde ser dividida agora em 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso, não podendo ultrapassar 220 horas mensais. A contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Grávidas e lactantes podem trabalhar em locais de baixa e média periculosidade, e o trabalho temporário foi regulado. A reforma trabalhista traria menores responsabilidades do empregador, com a segurança física e estabilidade no emprego do trabalhador, precarizando essas relações de trabalho. Por conta dessas medidas, vários grupos sindicais organizaram manifestações e greves contra as medidas do governo Temer. Em todas essas manifestações, as críticas eram direcionadas à reforma trabalhista e à reforma da Previdência Social, que alterava os cálculos para a aposentadoria. Ainda no governo Temer, uma crise de segurança pública se instalou no Rio de Janeiro. E no dia 16 de fevereiro de 2018, o presidente anunciou em rede nacional a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. O objetivo da intervenção seria, segundo Michel Temer, a manutenção da ordem e o combate ao crime organizado.
A Polícia Militar e as Forças Armadas atuaram de maneira conjunta durante essa intervenção, que durou 10 meses. Nesse período, houve um aumento recorde de tiroteios e de mortes por violência policial. O governo Temer durou 2 anos e 7 meses e ficou marcado como o mais impopular desde o fim do regime militar. O Datafolha chegou a registrar o índice de 3% de confiança popular no governo. Enquanto esteve no poder, Temer foi investigado por suspeita de 3 crimes: obstrução da justiça, corrupção passiva e organização criminosa. Após cumprir o mandato presidencial, Temer foi preso em março de 2019 pela força-tarefa da Operação Lava Jato. Porém, teve a prisão suspensa por ser considerada constitucionalmente ilegal, pois não foi previamente avisada ao réu e à família dele. O processo que levou Temer à prisão era referente à acusação de desvio de verbas das obras da usina Angra 3, e até hoje, esse processo está temporariamente suspenso. Além desse processo, tramita mais 2 processos contra o Temer: a acusação de participação em organização criminosa e corrupção e peculato na empresa eletronuclear. Apesar da impopularidade e das investigações criminais, Temer e o PMDB chegaram a cogitar uma candidatura dele à presidência da República nas eleições de 2018. Mas isso acabou não acontecendo. De qualquer forma, Temer ainda hoje é visto por alguns como um político experiente e que é sinônimo de equilíbrio político, apesar de parte da população preferir chamá-lo de golpista. Pessoal, eu quero recomendar 3 episódios que estão aqui no feed do História em Meia Hora e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro se chama FHC, o segundo se chama Dilma Rousseff e o terceiro se chama Bolsonaro. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história do Michel Temer, estamos pensando em uma figura que ingressou na política depois de já ter um nome consolidado no mundo jurídico. E isso deu a ele um aspecto técnico para sua carreira política. Temer ingressou na vida pública em um partido permitido pela ditadura militar, o MDB. E após o período ditatorial, Temer foi eleito para ser um dos representantes da Assembleia Nacional Constituinte, e a sua participação garantiu a ele uma série de eleições como deputado federal, e a partir disso, a cadeira de presidente da Câmara algumas vezes. Temer nunca foi alguém popular, mas soube ganhar os seus espaços dentro da estrutura burocrática do governo brasileiro. No início dos anos 2000, ele tentou migrar para o executivo, concorrendo às eleições como governador do estado de São Paulo. Ao não ser bem-sucedido, focou seus esforços em negociar com o presidente Lula lugares em seus governos para o PMDB. E apesar de uma aparente oposição, Temer foi escolhido para ser o vice de Dilma Rousseff, que foi eleita em 2 mandatos, sendo que o segundo foi mais curto, porque ela foi impeachmentada. Existem provas de que Temer teria colaborado com a derrota de Dilma, mas fato é que, uma vez na presidência, Temer foi o grande responsável por colocar em prática uma série de reformas políticas e sociais que impactaram diretamente a população mais pobre, seja através da reforma trabalhista, da Previdência ou até mesmo a reforma do ensino médio. Ao sair do governo, Temer deixou um legado polêmico e que até hoje reverbera na política nacional, como por exemplo a existência do teto de gastos, que tenta colocar um freio nos gastos públicos. Mas, de acordo com muitos especialistas no assunto, são justamente esses gastos que, geralmente, salvam a economia do país em períodos de crise, fazendo do Estado o principal investidor da economia. E isso já aconteceu em diversas crises do capitalismo, como por exemplo na recuperação das quebras da Bolsa de 1929 e de 2008. E na verdade é o modus operandi de alguns países como a própria China. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.
Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!